Olá, tudo bem? Eu tô vendo esse vídeo. Vamos ver a peleia entrevista de... de Sansa, a mulher esposa maluca do Lula. Ei, vamos ver, no fantástico. Acho que eu vou levar esse destaque, mas... Vamos ver. Vamos ver aqui, sim. Tá lá. Arquivou. Mas isso. Vamos ver a partir de agora a entrevista de Sansa, a mulher louca do Lula. Atenção. É 1, 2, 3 e vai. A partir de 1º de janeiro de 2023, a primeira-dama do Brasil será uma paranaense de 56 anos e sorriso aberto. Pela primeira vez, ela recebe uma equipe... Meu Deus do céu. É, porque o Lula... Aí. Ao lado de Lula. Rosângela da Silva. E... Deve ser chamada de Zanza. Meu Deus. Ai, tava história, enfim. Aí. Aí. Janja, primeira-dama do Brasil. Já caiu a ficha? Não. Ainda não. Lógico que não. Eu acordo e tenho que pensar uns 30 segundos para dizer, nossa, vamos virar essa chave que agora a vida vai mudar um pouco, né? Janja, o presidente Lula disse que não gostava muito de falar sobre você, porque você pode falar sobre si mesma. Então, já que essa é a sua primeira entrevista oficial, a gente te pergunta, quem é Janja? Acho que a Janja, eu sou uma sonhadora muito pé no chão. Eu sou uma sonhadora que penso coisas importantes para o mundo e agora estou tendo uma possibilidade de talvez contribuir para algumas dessas mudanças para o Brasil e para o mundo. A gente quer muito saber da sua história com o presidente Lula, claro, mas antes a gente quer saber da sua história, que ali, aos 17 anos, em 1983... Vai começar. Em pleno início do movimento pelas diretas já, se filiou ao PT. Como é que aconteceu isso? No cursinho, conheci algumas pessoas Ah! infantil e me filiei ao PT. Aquela efervescência. Ahá! Tanto Partido Trabalhadores! Como eu tenho batido, seu safado Lula! As diretas já, né, que já acontecia em 83. Isso tudo foi mexendo muito com a minha cabeça. Dentro de casa havia um ambiente politizado? Sua família falava sobre isso? Não. Meu pai, crescendo no Rio Grande do Sul, era brisolista, mas não tinha muitas conversas políticas em casa. Foi eu mesmo que derivei. Minha mãe sempre foi presença forte, porque meu pai sempre trabalhou viajando. Aí ela vai vir e tal. Eu não quero saber da família, bem. De Fortaleza mesmo. Janja, gente, é flamenguista, adora carnaval. Que outras paixões você tem? Ai, adoro carnaval, adoro música. Se tem uma coisa que meu pai me influenciou bastante foi na questão da música. Ele gosta muito de futebol. A gente assiste muito futebol em casa, domingo, sábado, qualquer jogo, não importa que... Que eu sou mais do robô Brasil. Flamenguista com o corintiano. Sabe que é tranquilo? Eu torço bastante pro Corinthians agora. Olha, Você é socióloga, né? Se formou em ciências sociais. Como é que foi conciliar, né, a carreira com a atuação, a atividade política? Eu trabalhei durante alguns anos como assessora parlamentar. E no momento da minha vida eu optei para ir para o setor privado e fui trabalhar como socióloga num empreendimento de uma construção de uma hidrelétrica em Santa Catarina. A partir dali eu comecei a trabalhar com programas de responsabilidade social e sustentabilidade e que foi o que me moveu daí para frente. A minha militância profissional talvez seja maior até do que a minha militância política. 2003, o presidente Lula assumiu a presidência. No primeiro mandato, você ingressa na usina hidrelétrica de Itaipu. Como é que foi essa transição? O que você fazia lá? Como eu
já estava trabalhando no setor. É burro, olha só, funcionária pública, hein? Né, no discurso do presidente Lula, ele fala, quando ele assume, que Itaipu deveria olhar para o território onde ela está, para as pessoas onde ela está. O diretor-geral da Itaipu me chama, porque a gente já tinha trabalhado junto para trabalhar no programa de sustentabilidade com as comunidades indígenas. Sim, dá certo, mas... Aí. Janja ainda trabalhou 4 anos na Eletrobras, no Rio de Janeiro, voltou a Curitiba e se aposentou. Meu Deus, eu não quero saber, meu Deus do céu. Quando se filiava ao partido, o presidente Lula já era a principal voz do PT. Naquela época, o que ele representava para você? A liderança. Talvez eu não tivesse consciência disso, porque a minha militância era muito restrita também a Curitiba. Eu tinha 17 anos. Obviamente, minha mãe não deixava eu viajar muito, né? E quando foi a primeira vez que você esteve com o presidente Lula? Eu acho que foi, talvez, em algum evento no Paraná. Não sei te dizer precisamente, assim, a data. Depois, na Itaipu, eu tive mais vezes com ele, porque ele era muito convidado aí. Olha só! Quer saber como foi e quando foi que você se apaixonou? Olha, 2017, final de 2017, o MST faz um jogo em Chico Buarque. Olha só! Então, e eu falei assim, eu preciso ir nesse jogo, e acabei indo no jogo. Foi muito emocionante, porque eu queria ver o Chico Buarque, tem a foto, tá lá no meu Instagram com o Chico Buarque. Aí. Conheci, né, quer dizer, eu já conhecia o meu marido, né, bem aceitado, hein? momentos, né, óbvio que eu não sei se ele lembrava muito de mim. Bem caro, hein? A gente sentou pra almoçar, todo mundo almoçou e tal. Esses anos aí. A gente pediu meu telefone pra alguém, eu recebi ali, e aí foi indo, e a gente foi se aproximando. Então, você foi pra ver o Chico Buarque, mas acabou de olho no Lula. Eu acho que ele acabou de olho em mim, mas tá bom. Ele fez pelo menos um gol nesse jogo? Fez. Um pênalti, né, assim, meio, mas fez. Fez gol, sim. Janja, daí 4 meses depois, o Meu Lula é preso. Deus. Como é que foi? Eu lembro que eu recebia a notícia da prisão, do pedido de prisão. Eu estava voltando da Itaipu, estava no meu carro dirigindo. Eu lembro que eu parei no estacionamento de uma farmácia e eu chorava muito, porque eu não acreditava. Liguei para ele, pedi para eu ficar tranquila. Ele estava no sindicato dos metalúrgicos e eu tive que chamar um amigo meu, porque eu não conseguia mais dirigir, né? Meu Deus! A mãe é idiota mesmo. Às vezes o amor de todas as pessoas são idiotas, como essa filha da puta aí. Secretamente guardadas. Muito bem guardadas. A sua carta me comoveu e só me deu mais força para resistir, junto com você. Eu todo dia preparava um lanche para ele comer, e aí os advogados que entravam lá, tinham 2 advogados que entravam todos os dias lá, um de manhã e um à tarde. Aí de manhã eles me traziam uma carta que ele escrevia e eu devolvia uma carta. Agora, o que é que vocês trocaram? Oh, meu Deus! Razão aí da privacidade. Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias. Mas eu tenho certeza que o dia mais difícil para ele foi o dia da morte do neto. Lula foi autorizado pela justiça a sair da prisão para comparecer ao velório e à cremação do neto, Arthur Araújo Lula da Silva, que tinha 7 anos quando morreu de meningite meningocócica. Em maio de 2019, isso não sabe. Conhecimento de que Lula estava preso e apaixonado. O economista Luiz Carlos Bresser fez uma postagem numa rede social anunciando essa paixão do presidente Lula. Esse anúncio foi combinado? Não foi combinado. Ele foi puro assim? Não sei o que aconteceu. Acho que ele acabou comentando na conversa com um velho amigo ali, que foi visitá-lo. E eu também acordei com aquela surpresa, né? Foi aquele reboliço. Mas também transcorreu tudo. Eu quero saber dos seus pensamentos. Seus pensamentos, suas andas a louca, sua filha da mãe. Em novembro de 2019, Lula é solto. E ali na frente dos fotógrafos, né, diante de todo mundo, faz uma declaração de amor. Casa STF. Foi ali mesmo que ele te pediu em casamento ou ele já
gente pedido antes? Na verdade, a gente já tinha falado em muitas cartas do casamento. A gente planejou, a gente escreveu muito sobre isso. Já Meu voltando para aquele Deus. dia em que o Lula foi solto, como é que foi? Foi um momento de muita felicidade. Foi um momento Eu imagino, de, eu imagino. de talvez a esperança sair de dentro daquela prisão. Eu fiquei parada, eu estava do lado de fora do Sim. da Polícia Federal. Aí. Eu não me mexi, eu fiquei parada. E quando eu vi, ele estava me abraçando. Sim. Sua filha da mãe. Ali era Lula e Janja, Janja e Lula. Total. Eu não tive dúvida. Arrumei minha mala, com ele. É claro, sem deixar toda uma estrutura para minha mãe, né? Fiquei indo e vindo entre Curitiba e São Bernardo até a pandemia vir. Como foi passar por essa fase? Foi bem difícil no começo, porque eu não pude ver minha mãe com medo de contaminação, então ela ficou em casa aqui com 2 cuidadoras. Só que teve um momento que eu resolvi, eu falei, não posso, eu preciso da minha mãe aqui perto. E aí ela ficou com a gente, foi muito, muito bom os meses que a gente ficou ali, difíceis, mas ela perto de mim era o que importava. Você perdeu sua mãe durante a pandemia? Foi talvez um dos momentos mais tristes da minha vida. Quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, Diz que é uma doença muito triste, isso foi em 2016, 2017, eu me preparei psicologicamente para perder minha mãe pro Alzheimer, mas eu não tinha me preparado para perder ela pro Covid. Caramba. Foram momentos muito difíceis que eu passei praticamente sozinha, porque quando ela foi internada por uma infecção urinária e pegou o Covid no pronto-socorro. Sim. Né? A gente com todos os cuidados, deixando ela super preservada por conta da idade e acabou se contaminando dentro de um hospital. Tem uma pessoa que não está aqui comigo hoje e infelizmente eu perdi para Covid. A minha mãe não está aqui comigo hoje e ela morreu no dia do aniversário dela. A morte dela foi mais difícil porque eu fui ao hospital no dia 27 de outubro, o meu marido já tinha voltado para casa, era aniversário dele, eu tinha organizado uma festinha ali com um bolo, chamei os filhos e tal. Eu fui ao hospital antes da gente cantar parabéns para ele, para ver minha mãe, porque ela já tinha saído da UTI, né? Eu tinha uma esperança, né? Quando eu cheguei no hospital, ela estava sendo entubada de novo. E quando eu voltei para casa, a gente cantou parabéns e de fato virou a meia-noite, era aniversário da minha mãe e ela morreu no dia do aniversário dela. Dizem que quando a pessoa morre no dia do aniversário é porque ela já cumpriu uma missão de várias vidas. Isso me dá um certo conforto, não sei se isso mas me dá um certo conforto. Que minha mãe talvez tenha cumprido a missão. Janja, a gente quer falar da vida cotidiana ali, da vida doméstica também. E o Lula mesmo já disse várias vezes que vem de uma geração machista, deu declarações que indicam que é um machista em desconstrução. Mas quando é aquele momento em que você, feminista como é, acende o sinal amarelo? Isso é machismo. Acho que quando a maioria dos homens diz, amor, me traz isso. Filho, vamos lá, né? Tô aqui fazendo outra coisa nesse momento, eu não posso. Então, vamos lá, vamos dividir. Um pouquinho do... Assim, no domingo, normalmente, que a gente fica mais sozinho, ele lava a louça do café, ele me ajuda. Tem uma coisa que eu me lembro agora, até, não gosto muito, mas eu vou citar assim, ele sempre se refere à esposa do Haddad, ele sempre fala, o Haddad é a esposa do Haddad. Aí eu sempre grito lá, Ana Estela, que, né? É o nome dela, não é só a esposa, ela é a Ana Estela. Não que faça por Não é uma coisa de verdade? Janja, senta para conversar com ele também sobre antirracismo. Eu acho que tanto ele quanto eu, a gente está aprendendo bastante juntos sobre isso. Tenho aprendido bastante, tenho conversado bastante sobre esse tema, sabe? É uma coisa que a gente tem até feito algumas reflexões juntos. Que você mais O que deve o racismo, mas... Brasil ainda não conhece? O racismo, mas pelo amor de Deus. Eu acho que o Brasil até conhece, mas talvez não conhece o homem bem-humorado dentro de casa.
A gente acorda no noivado. Ele acorda cedo pra treinar, ele treina todos os dias, 5h30. Sim, sim. É uma coisa que ele faz questão. E às vezes a gente acorda dando risada, ou das cachorras, ou de alguma coisa, né, do dia a dia. E o casamento? Foi do jeito que você sonhava? Eu acho que foi mais até, foi mais. Porque era o sonho de casar, mas como o casamento aconteceu, ele começou a ser pensado no papel através das cartas e de repente ele estava todo lá, estava acontecendo, né? E foi toda uma surpresa para ele também, porque o casamento teve um tema que foi Luar do Sertão. Quando eu entrei, ele não olhava para mim, eu falei, olha aqui pra mim. Mas é melhor porque ele não parava de chorar. Depois eu vi nos vídeos, ele queria disfarçar assim, foi muito lindo. E aí eu já comecei a chorar e foi um choro só. Que casamento bonito. Com corrupção? O casamento de Janja. O presidente Lula era viúvo. Já tinha sido casado 2 vezes. Com Marisa Letícia Lula da Silva foram 43 anos. Sim. Ela morreu no início de 2017. E culpou, por aqui apartamento. Precisa. 5 filhos, 5 netos, uma bisneta. Como é que rola essa relação? Tranquilo, acho que a gente meu Deus, faz um dia. faz um almoço, eles vão lá em casa. Então é muito Meu Deus do céu. Uma construção, uma aproximação tranquila, sem traumas, sem. Mas todos estão crescidos e, né? E a gente também quer tocar a nossa vida. Janja, vamos falar de campanha? Você foi Tá uma bem. presença forte, atuante, mobilizou apoio, declarações públicas de artistas e de outras ordens. Você fez a aproximação, né? Deu o telefonema para Simone Tebet e naturalmente fez uma articulação que poderia ter sido feita por outros políticos com mais experiência ali, seria natural. Como é que surgiu o seu nome para essa articulação política importante? Não tem nada planejado. Acontece muitas coisas ali no calor do que está acontecendo naquele momento mesmo, né? Nada Eu isso. Para Simone, a gente estava em casa, vamos ligar, falei com a senadora, né? Botei as coisas, conversaram, né? Não foi nada, não, você vai ligar ou isso. Eu não tenho nenhum papel de articulação política. Meu Mas papel Natasha, você fez a articulação, você sabe disso, né? Não, pode até ter acontecido, mas não que tenha sido uma coisa planejada. Era importante falar com ela, era importante conversar com ela. Primeiro dizer que foi uma campanha bonita que ela fez, foi uma campanha significativa do ponto do olhar feminino, né, para uma eleição. Acho que ela trouxe isso, ela trouxe essa importância da participação feminina. E ela teve um papel importantíssimo no segundo turno e eu tinha certeza de que seria assim do jeito que foi. Foi uma enorme capital. Foi importantíssimo. Tanto ela quanto Marina, eu acho que Marina tem um simbólico Será que mesmo? pro Brasil, né? E as duas trilharam ali juntas esse segundo turno e foi muito importante. Existiu um núcleo forte de mulheres, né? Você, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Marina Silva, Elisiane Gama. Como vocês traçavam estratégias, havia reuniões? Não deu tempo nem de fazer essas reuniões, porque a campanha do segundo turno foi muito intensa, né? A gente conversava um pouco antes dos atos e tal. Conversei algumas vezes com a Simone por WhatsApp, algumas pautas importantes, principalmente ligadas às mulheres. Eu acho que a gente foi meio que no instinto feminino mesmo e fazendo as coisas aí no segundo turno. Agora, esse seu jeito atuante, espontâneo, também despertou algumas críticas internas. Como você lidou com a resistência de parte da campanha? Sinceramente, mas eu não me incomodei com isso, porque a opinião que importava para mim nesse momento da campanha era do meu marido. Se era importante para ele eu estar fazendo... Obrigado, Riquita. E eu trouxe para mim esse papel de cuidar mesmo dele, de preservá-lo, até segurança, né? Uma caminhada de 2 de julho em Salvador, eu fiquei ali na frente dele porque era o primeiro momento que ele estava realmente se colocando a público. E a gente sabe todas as ameaças que ele sofre, né? E isso era uma coisa que me deixava desesperada. Falando sobre as críticas que a Maju levantou,
Quem saiu em sua defesa disse que houve machismo, talvez um pouco de ciúmes. Você acha que houve machismo, houve ciúmes ou as duas coisas? Não acredito. Um pouquinho de cada um, sim. Não acredito. Houve machismo porque talvez a figura do Lula por si só se bastasse. Eu não quero saber disso, eu quero saber a opinião dela, do assunto. Não que complemente, mas que soma com ele algumas coisas. Entendeu? Meu então, Deus. Acho importante olhar pra ele, olha pra ele e também tá me vendo. Isso não acontecia antes, só olhava pra ele, né? E hoje ele tem um complemento, é uma soma, que sou eu. E não é porque eu tô do lado dele, é porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa Sim. que é propositiva, que não fica sentada, que vai e faz. Ai. Não tem, sabe por quê? Aqui só tem mulher de luta. Durante a campanha, você convocou Meu as mulheres a Deus do eleger céu. o Lula e esse pedido foi atendido. Como é que você pretende Aí uma vez. Aí. essa confiança depositada, retribuir? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com as mulheres que votaram nele, com as mulheres que deram uma larga vitória para ele no segundo turno, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E são aquelas mulheres que olham para ele e veem talvez um pouco Burras. mais de dignidade. Eu acho que Burras. de uma vida com um pouco mais de dignidade. Você é muito popular nas redes sociais, suas dancinhas viralizaram. Como você lida com a fama e como você lida também com esse ambiente da rede social? Que merda. Perigoso e muito tóxico. Total. Eu decidi abrir meu Instagram muito assim com receio, sabe? Mas era uma coisa que eu tinha que fazer porque as pessoas tinham curiosidade, né? De conhecer, não conhecer a gente, mas acho que conhecer quem era a mulher que estava ao lado do Lula. Eu não consigo ainda trabalhar muito bem assim do ponto de vista de o que está acontecendo, entendeu? Janja, Sim, vice do Lula. Você pessoalmente foi associada de forma pejorativa a religiões de matriz africana, como se isso fosse um problema. E eu gostaria de entender a sua visão sobre esse episódio e sobre a intolerância religiosa. Saudade de voltar pra Macumba, Santa Macumbeira, meu Deus. Disso, Oh, meu Deus. Pelo contrário, eu acho que ser ligada a uma religião de matriz africana só me dá orgulho. Talvez isso represente um pouco do que os brasileiros e as brasileiras, sabe? Sim. Eu sou aquela pessoa que me emociono na missa, com a fala do padre, e também me emociono com o tambor, sabe? Também me emociono com um hino de louvor a Deus. E muitas pessoas disseram pra mim, você precisa apagar aquela foto. Tem uma foto minha lá no Instagram com algumas imagens de orixás. Eu não vou apagar. Aquilo também me representa. Janja, o Lula já disse que quem tem uma causa não envelhece. Mas qual é a sua participação naquela energia toda do presidente aos 77 anos? Eu acho que é o amor. Acho que é o amor. O amor. Que a gente tem. E eu trago Com muita corrupção. Filme, culinária. Eu gosto muito de culinária, a gente conversa sobre isso. Então são outras coisas. Ai, eu que gosto. talvez não Meu fizesse tanta Deus, essa parte foto do foi cotidiano ridícula pra dele, caralho. da vida dele, e que talvez eu traga e que talvez tenha rejuvenescido, mas acho que o ingrediente principal de tudo isso. Meu Deus, qual é a opinião dessa louca, No primeiro discurso, após o anúncio da vitória, a emoção de Janja ao lado do presidente Lula chamou a atenção. Foram 2 anos e pouquinho desde que ele saiu da prisão e ele estava ali naquele momento como presidente eleito. Eu acho que o significado para ele, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto do que ele acredita para um Brasil, estava se concretizando ali. Os pronunciamentos foram muito fortes. Meu Deus do céu! E como é que foi o momento da apuração, assim, quando vocês viram que sim, ele tinha sido eleito? A gente estava em casa, no primeiro turno a gente foi para o hotel, acompanhou a apuração do hotel com muitos amigos,
muitos políticos. Meu Deus do A gente céu. optou por ficar em casa, a gente almoça tranquilo, descansa, dormimos de tarde, acordamos. Conseguiram dormir? No momento do resultado, a gente estava no escritório dele em casa. Foi um momento muito... Aí, Respiramos, né? Respiramos. pois é, respirar mesmo. Ganhamos Aí, e a primeira coisa que ele queria fazer era sair do portão, abraçar o pessoal que ficou a tarde inteira ali no portão. meu Deus. Janja, você mesmo falou e a gente viu ao longo da campanha o quanto você é cuidadosa. Ai. É um boné, né? Dá água ao Lula, protege, faz ali a segurança dele. Como é que vai ser isso na presidência? Eu vou continuar do lado dele. Eu não vou, pelo menos eu acho que eu não vou ficar. Ele vai sair para trabalhar, eu vou ficar em casa. Isso vai ser difícil acontecer, porque não é da minha personalidade, né? Então a gente vai estar junto, vou estar do lado dele. Eu acho que praticamente boa parte do tempo, né? Sim, vice-presidente. Vice-presidenta. Você cantou em vários eventos ao longo da campanha. Vai cantar na posse? Não sei, posso cantar. Cantar é uma coisa que me faz feliz. Eu já falei. Eu falei um dia o pessoal ficou falando, você desafina, não importa. O que importa é cantar sem medo de ser feliz. E eu vou estar muito feliz no dia 1º de janeiro por tudo. Por ele, pelo Brasil, sabe? Por você estudar não. Esperança. O Brasil vai estudar a bunda do seu marido. Sua louca. Minha mãe. Não é de estimação, então teremos resistência em Paris subindo a rampa mesmo? Paris eu não sei, mas resistência certamente, porque ela tem todo um simbólico. Ela é nosso amuletinho, eu diria assim. A resistência foi encontrada. Resistência, país. Puta que pariu, que nome. Mas como era muito frio em Curitiba, ela ficou doentinha. Eu falei, vamos lá, resistência, você vai pra minha casa. E ela foi, contei isso por carta pra ele, olha só, temos uma filha nova. E aí o pessoal da minha igreja falou, a resistência vai subir ainda a rampa do Planalto. A resistência estará lá. Você já chegou a dizer que gostaria de ressignificar o papel de primeira-dama. Como você pretende, então, atuar? Agora sim, vamos lá. Então, quando eu falo em ressignificar, talvez não seja o conceito propriamente, mas na verdade talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Talvez trazendo algumas coisas importantes, de algumas pautas importantes, né, para as pessoas, para as famílias, de uma forma geral. Talvez seja esse um papel mais de articulação com a sociedade civil. Alguma primeira-dama te inspira? Olha, quando eu estive na Argentina, eu visitei a casa de Evita, o Museu de Evita Peron, e me revelaram algumas coisas sobre a história dela que eu acho que talvez nem todo mundo, nem toda a sociedade brasileira conhece. Não conhece o papel que ela teve para as mulheres naquele momento histórico da Argentina. Outra que eu também fiquei bastante impressionada foi Michelle Obama, sim, sabe? De saber que muito das políticas que foram tentadas pelo governo Obama foram também proposições dela, principalmente ligadas à área da saúde. Aquilo me impressionou bastante. Alimentação e saúde, isso. Janja, vice-presidência. A sua leveza foi uma marca. Vice-presidenta. A senhora vai ser a vice-presidenta do Brasil. Bem provável, porque eu não sou muito uma mulher de muitos protocolos. Eu acho que essa minha, talvez, essa coisa mais de estar perto, de querer, de conversar, de estar olho no olho, talvez eu traga um pouco para esse momento, né, que a gente vai viver no Brasil, de estar mais perto, sem muita rigidez, né, aquela coisa muito diplomática. Aguardemos a posse.
Você poderia citar pra gente 3 compromissos com o Brasil nos próximos anos? Aí. Eu acho que compromisso meu, com certeza, é trazer à luz alguns temas que eu carrego da minha história. Violência contra as mulheres, esse sim, vamos trabalhar isso com muita força. Eu quero atuar bastante nisso, fazer essa discussão com a sociedade. Não é com medida provisória que você resolve essa questão. A alimentação, sim, é outro compromisso importante, que não é só a alimentação saudável, mas garantir a alimentação. E com certeza a questão do racismo, que é uma coisa que a gente não consegue mais admitir na sociedade. E talvez, eu acho que não é uma coisa, mas talvez discutir um pouco mais com a sociedade de que forma que a gente transforma esse ódio que a gente vive hoje em relações mais afetuosas, em relações mais saudáveis, né? E aí a sociedade civil, as instituições da sociedade civil têm um papel importante aí, da gente poder fazer esse diálogo com as pessoas que não votaram na gente. Qual você considera o maior desafio desse governo, desse mandato? Talvez despertar um pouco de solidariedade e de compaixão numa parcela da população brasileira que parece que deixou isso perdido em algum lugar. É muito difícil para mim andar pelas ruas de São Paulo e pensar que tem algumas pessoas que não olham pelo vidro, que não veem famílias inteiras morando na rua. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, da gente talvez despertar, reacender a chama da sociedade. Tá acabando com a economia brasileira? Sua doida! Da sociedade brasileira, que eu acho que ela nunca é apagada. Eu acho que ela só precisa ser assoprada, aquela chama ali, sabe? Porque o povo brasileiro é assim, sempre foi um povo, né? Uma população da solidariedade e do amor. Então eu acho que está latente ali, a gente precisa reacender essa chama. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, mas obrigada. Obrigada, boa sorte. Muito obrigada. Bom, vamos lá. O que eu aceito de vista? Rasa pelo Luiz. Ok. Sobre preconceito, tudo bem. Concordo. Tem que compreender. Sobre a violência contra a mulher, tem que compreender também. Isso eu concordo. Mas a mobilização vai com qualquer barulho. Fazer um vídeo sobre fazer comida e tudo mais, tá? Esse é o papel de vice-presidente. Não vice-presidente, na verdade. Que é do Alckmin, mas não dela, dessa mulher louca. Mas isso. Se inscreva no canal. Tchau, até a próxima. O vídeo tá longo demais.